vice-presidente da Pennsylvania Railroad, que controlava a segunda maior linha ferroviária do país. A produção dele era tão grande nessa época que ele conseguia manter contrato com as duas maiores empresas de ferrovias da América. E sabia que ambas dependiam dele, porque manter uma infraestrutura de transporte era algo caríssimo. E perder o transporte do seu petróleo poderia levar a uma forte crise. A vantagem competitiva dele era tão grande que ele só tinha um caminho a seguir: continuar crescendo. Com os lucros, ele comprou todas as refinarias que ele podia encontrar, o que ele ou usava para produzir mais petróleo ou simplesmente fechava. Com pouco poder de negociação das gigantes ferroviárias de Vanderbilt e Tom Scott, eles deixaram de lado a rivalidade para atacar Rockefeller unidos, assim pressionando por valores de transportes mais altos. Nessa época não existia outra maneira de transportar mercadoria pelo país inteiro, especialmente em volume. Ou era barco, que só chegava na costa, ou ferrovias. Nessa época aqui estavam começando a produzir carros, mas ainda era algo muito focado aos picos ou carros de corrida. Rockefeller vê esse ato como uma declaração de guerra e não iria simplesmente ceder. Assim, toma como base a maneira que o óleo é transportado nas refinarias, encanamentos de ferro, e decide criar seus próprios oleodutos, enviando suas refinarias, postos de petróleo e cidades-chave na distribuição, abrindo caminho por campos e morros, instalando mais de 2 km de oleodutos por dia, chegando a uma rede de mais de 6.000 km. Aqui a gente tem uma ideia do poder do Rockefeller. Até então, Vanderbilt e Tom Scott eram respectivamente os dois homens mais poderosos dos Estados Unidos, que por sua vez era o país mais poderoso da Terra. Ele fez o que ninguém havia feito antes. Ele enfrentou os dois e ganhou. Essa estratégia deu certo e acabou criando uma crise econômica no país. Um terço das empresas ferroviárias da América, mais de 360, quebraram. Essa crise levou junto muitas refinarias também, o que levou Rockefeller novamente às compras. Nessa época, Vanderbilt morre, mas Tom Scott segue firme e decide atacar novamente Rockefeller, construindo seu próprio oleoduto em locais importantes para a Standard Oil. Rockefeller novamente contra-ataca com força, decide fechar dezenas de refinarias na região, o que gerou grandes perdas em lucros, mas pelo menos derrotou o seu grande adversário. Tem gente que diz que ele foi muito filho da... Mas esse é o jogo do gigante. Não domina o mercado aquele que tem o maior lucro, mas sim aquele que pode operar mais tempo tendo prejuízo sem quebrar. Esse era o jogo dele, e esse é o jogo da Amazon, da Uber, Netflix, Spotify, entre outras dezenas de gigantes dos últimos 100 anos. A queda nos transportes da Pennsylvania Railroad de Tom Scott foi de aproximadamente 40%, o que acarretou na demissão de mais de metade dos seus funcionários e cortes bruscos de salário. Os ex-funcionários inconformados atearam fogo em boa parte dos galpões e trens da empresa, deixando em ruínas o que tinha sobrado. Depois de vencer essa longa disputa, Rockefeller se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos. Suas empresas agora valiam mais de 150 milhões de dólares, o que seria 225 bilhões de dólares nos dias de hoje. Ele é o responsável por produzir 98% do querosene de todo o mundo. Não se tornou tão poderoso que em 1880 ele já produzia 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos. Ao longo da sua vida profissional, Rockefeller teve dois grandes desafios para se manter no poder. O primeiro deles foi com a chegada da eletricidade, que vinha sendo desenvolvido na sua própria disputa pelo poder entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Mas a eletricidade não se propagou do dia para a noite. No momento que Rockefeller viu que essa seria a tecnologia do futuro da alimentação, ele prontamente começou a buscar outros produtos para comercializar. E sabia que tinha alguns anos antes do seu principal produto, o querosene, se tornar obsoleto. Ele investiu no Thomas Edison. Enfrentou os dois e ganhou. Essa estratégia deu certo e acabou criando uma crise econômica no país. Um terço das empresas ferroviárias da América, mais de 360, quebraram. Essa crise levou junto muitas refinarias também, o que levou Rockefeller novamente às compras. Nessa época, Vanderbilt morre, mas Tom Scott segue firme e decide atacar novamente Rockefeller, construindo seu próprio oleoduto em locais importantes para a Standard Oil.
Rockefeller novamente contra-ataca com força, decide fechar dezenas de refinaria na região, o que gerou grandes perdas de lucros, mas pelo menos derrotou o seu grande adversário. Tem gente que diz que ele foi muito filho da... Mas esse é o jogo do gigante. Não domina o mercado aquele que tem o maior lucro, mas sim aquele que pode operar mais tempo tendo prejuízo sem quebrar. Esse era o jogo dele e esse é o jogo da Amazon, da Uber, Netflix, Spotify, entre outras dezenas de gigantes dos últimos 100 anos. A queda nos transportes da Pennsylvania Railroad de John Scott foi de aproximadamente 40%. Estratégia boa, aumentou a direção de mais de metade dos seus funcionários. Tomando prejuízo um tempo, até o concorrente quebrar, tu aumenta tudo, vai ter só um pouco para você, deixando em ruínas o que tinha sobrado. Depois de vencer essa longa disputa, Rockefeller se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos. Suas empresas agora valem mais de 150 milhões de dólares. Seria 525 bilhões de dólares nos dias de hoje. Ele é responsável por produzir 98% dos hidrogênios de todo o mundo. Não se tornou tão poderoso que em 1880 ele já produziu 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos. Além da sua vida profissional, Rockefeller teve 2 grandes desafios para se manter no poder. O primeiro deles foi consertar a eletricidade, que vinha sendo desenvolvida na sua própria disputa pelo poder entre Thomas Edison e Nikola Tesla, mas a eletricidade não se propagou de outra maneira. No momento que Rockefeller viu que essa seria a tecnologia do futuro para a iluminação, ele prontamente começou a buscar outros produtos para comercializar. E sabia que tinha alguns anos antes de seu principal produto, o querosene, se tornar obsoleto. Ao passo que a eletricidade vinha crescendo, outra invenção revolucionária também surgia, o automóvel. Embora Henry Ford não tenha criado o automóvel, ele foi responsável por torná-lo popular e acessível ao trabalhador comum. Usando um motor a combustão, o automóvel agora precisava de um combustível acessível, produzido em escala para que ele tivesse demanda e padronizado. E essa era a especialidade do Rockefeller. A gasolina era um produto que já existia. Era um subproduto que sobrava na produção do era lixo, tá ligado? Jogava fora, era muito inflamável e explosivo. Mudando seu foco para ela, fez o negócio de Rockefeller continuar próspero e soberano no mundo das megacorporações. O segundo grande desafio de Rockefeller foi contra o governo, que queria acabar com seu monopólio por medo das proporções que isso podia tomar e pelo fato de ele poder se expandir para outros negócios. Em 1890, o governo federal dos Estados Unidos aprovou o Sherman Antitrust Act, uma lei que dava poder aos governantes para regulamentar práticas comerciais a fim de impedir monopólios e práticas anticompetitivas no mercado. Mas para conseguir finalmente romper esse Standard Oil, o governo demorou mais de 2 décadas para conseguir fazer isso. Entretanto, o tempo que demorou para ocorrer deu ao Rockefeller tempo suficiente para reestruturar completamente o negócio. Assim, ele criou a Standard Oil Trust, que nada mais era do que uma empresa que controlava dezenas de outras empresas. Para mostrar o seu sucesso, John construiu uma impressionante sede da sua empresa na Georgia. Esse momento foi o ponto alto da Standard Oil do Rockefeller. Ele possuía 20 mil poços de petróleo, 4 mil milhas de oleoduto e empregou mais de 100 mil pessoas. Então, em 1911, o Supremo Tribunal considerou a Standard Oil culpada de práticas muito competitivas e quebrou a empresa em 34 entidades separadas. Mesmo que isso possa parecer algo que prejudicou o seu império, na verdade foi o dia mais lucrativo da história do Rockefeller. Embora ele tenha sido obrigado a dividir a empresa dele, ele ainda se manteve acionista majoritário em todas elas e, com o tempo, algumas delas foram se fundindo. A grande maioria delas ainda estão operando nos dias de hoje, como a ExxonMobil, Chevron e BP. Essa estratégia de dividir uma empresa em várias é uma prática comum nos dias de hoje. Muitas empresas no Brasil operam com vários CNPJs para reduzir a carga tributária, por exemplo. Uma coisa que fica mais clara do que nunca é que para construir grandes riquezas de zero é necessário que aconteçam muitas mudanças, novas invenções ou tecnologias. Essa é a única maneira de construir algo inimaginável sem precisar ter dinheiro de família ou passar a vida inteira no processo. O Rockefeller passou por várias delas: descobrimento dos poços de petróleo e a criação do querosene, o crescimento das linhas de trem pelo país que possibilitou distribuir o produto, a criação do automóvel que gerou a necessidade de um combustível próprio, que foi a gasolina, e a eletricidade, entre muitos outros.
E todo esse império ele conseguiu construir naquela época, onde a informação era muito mais difícil, tudo era muito mais difícil. Nos dias de hoje é muito mais fácil ter acesso às mudanças que estão no mundo graças à internet. E é justamente a internet, que é a grande dimensão, que está revolucionando o mundo no nosso século. A internet está mudando a maneira como nós nos informamos, aprendemos e consumimos produtos, serviços e conteúdo. Se tu quiser aproveitar esse momento e construir algo que pode mudar a tua vida, assim como eu estou fazendo aqui com esse canal, confere primeiro o link aqui na descrição desse vídeo. A gente tem um outro vídeo aqui no canal, a história do McDonald's, que fez muito sucesso. Muita gente deixa comentários xingando o Ray Kroc, dizendo que McDonald's que aprecia com o McDonald's, enfim, comentando um monte de coisa. E muitas pessoas não têm nem certeza se é verdade ou não. Então, dessa vez eu resolvi colocar a nossa opinião aqui no Elementar sobre essa grande figura, esse grande empresário que era John D. Rockefeller. Ele não era um santo, mas na época, inclusive, economistas tinham a ideia de que a concorrência e o livre mercado não eram tão bons assim. E as grandes empresas eram melhores e mais eficientes. Ah, mas o Rockefeller sofreu processos contra o monopólio e preços predatórios. Sim, porque o presidente na época era de uma ideia política diferente do Rockefeller. O processo se deu por pura politicagem. E é preciso também entender que o presidente na época mandava e desmandava. Afinal, a gente está falando aqui de 1909, mais de 100 anos atrás. Importante destacar aqui também que ele não simplesmente chegou para um ricaço, magnata, abrir uma empresa e destruiu sua concorrência. Não, ele foi um dos pioneiros na indústria. Em 1859 abriu a primeira refinaria, em 1866 abriu a segunda. Devido à grande capacidade de se organizar e controlar custos de ser inovador, ele conseguiu superar muitos de seus concorrentes. Em 1870 ele era o maior produtor e o melhor produto, o custo mais baixo, e ele tinha somente de 5 é o maior empresário do Brasil. Estamos chegando no segundo episódio do quadro Histórias de Sucesso. Esse é o quadro onde a gente fala da vida de grandes personalidades do nosso governo. Porque ao estudar a vida dessas pessoas, como elas pensavam, como elas agiam, a gente pode entender Então, se você gosta da ideia desse quadro, deixe o seu like, porque assim nós temos esse tipo de conteúdo que você quer continuar assistindo, e por isso eu fico mais motivado a fazer mais uma vídeo. A história do cara pra mulher não é maneira, viu? Não, já ouvi falar, já, mas não vi isso não. E trabalhava no... Queijos e laticínios aqui no Brasil, que posteriormente foi vendida para o Hospital de Moreira Salles, o irmão do fundador do Cuba. Aos 7 anos de idade, o pequeno Jorginho começou a praticar tênis lá no Calço Clube do Rio, no bairro de Itabuna, que é um grande registro de alta sociedade. Ele foi em Foto Sul, acompanhou durante boa parte da vida do clube, de onde chegou a ganhar diversas competições esportivas, inclusive acabou se tornando campeão brasileiro de juvenil de 37 anos de idade. Ah, não pensa que o não era só talentoso dessa conta, não. Ele era, mas o jovem Jorge acordava às 5 horas da manhã todos os dias, ia dar uma corrida na aula do Leblon, e depois ele já pulava o muro do campo que estava aqui uma bolinha antes de ir para os quatro da vida. Jorge Paulo Lema não ia para baladas, não tomava álcool, na verdade não toma até hoje, e não comia comidas gordurosas nem carne vermelha. Tudo isso pelo foco de se manter competitivo para conseguir disputar e ganhar nas competições de tênis que ele participava. Mas quando o Jorge não estava jogando tênis, ele poderia facilmente ser encontrado pegando onda nas maravilhosas praias da zona sul do Rio. E, segundo a sua modesta avaliação, ele Tá era pintando aí, ó? Tô fazendo tipo pronto, tá ligado? aos 14 anos de idade, Preguiça aí, eu só risco, aí depois pra pintar de novo. Daqui a 1000 anos. Apesar disso, o Jorge Paulo Lema sempre manteve seu foco tanto nos esportes quanto nos estudos. Os pais sempre quiseram que ele frequentasse as melhores escolas da cidade. Aos 17 anos, prestes a se formar, Jorge Paulo Lema foi eleito pelos seus colegas de classe como o estudante most likely to succeed, ou, traduzindo para o português, o aluno com as maiores chances de ser bem-sucedido. E parece que seus amigos acertaram cheio. Logo depois de se formar, o jovem Jorge foi aceito para estudar economia na Harvard University, coisa que está se ensinando no último vídeo de histórias de sucesso, nem o próprio Warren Buffett conseguiu. Mas, em semelhança a Warren Buffett, por outro lado,
Jorge Paulo Lemann também odiava a faculdade. Ao passar os primeiros meses estudando no campus, o garoto surfista de praia não tinha mais dono da faculdade e não tinha campus. Então, para externalizar sua rebeldia com o ambiente que estava, em certos dias, no primeiro ano de faculdade, Jorge Paulo decidiu tocar fome na Harvard Yard, a principal praça da universidade. Essa molecada quase custou sua vaga na faculdade e ele foi recomendado a se afastar por um ano. Foi recomendado a se afastar. Ficou amarradão, porque ele achava o dia a dia em Harvard uma porrinhação sem fim e ficou tentado em usar isso como uma desculpa para largar de vez a faculdade. Mas ele mudou de ideia e decidiu que se ele fosse sair da faculdade, ele ia sair direito. Ele voltou para Harvard, porque afinal a carta recomendava a sua saída, não obrigava, e aos 20 anos de idade, Jorge terminou o curso em 2 anos. Afinal, já tinha uma saída. Pelo menos acabar logo. Então, os seus 20 anos, em 1959, depois de Jorge Paulo Lemann ter se formado em Harvard, ele decide continuar adquirindo experiência no exterior. E seu plano era aprender com os melhores para depois tentar implementar o que ele aprendeu no Brasil. Então, ele fez uso de seu livro de cidadania graças ao seu pai e foi trabalhar na Credit Suisse. Mas, o que era para ser uma grande oportunidade de crescimento, pela primeira vez o Jorge trabalhava no transporte e era criativo desse processo vigoroso. Aí para o cara ficou amor. Com isso, então, os estudantes começaram a se dedicar exclusivamente a ele. Estudou torneios na Suíça e foi até convidado a defender a Copa dele. Mas na sua ideia, o Jorge Paulo Lemann perdeu Norte Aragonés, pelo 7 da Terra, Jorge Paulo Lemann foi fazer fracasso. Isso não teve como entrevista profissional por mais de 1 ano e meio na Europa, mas ainda vivia. Ele disse em uma entrevista sobre essa época o seguinte: pelo tanto que eu jogava, dificilmente eu estaria entre os 10 melhores do mundo. Então eu resolvi parar, já que eu não sei mais. Minha vida de atividade de campo não estaria entre os melhores do mundo. Então, em 1953, de 24 anos, Jorge Paulo Lemann retorna ao Brasil e começa a trabalhar no Rio, uma pequena empresa que concorria com os grandes prêmios do setor. Lá, Jorge Paulo Lemann teve a brilhante ideia de começar uma bolsa de valores paralelo e os papéis eram vendidos interessando fora do horário de programa. Essa bolsa de valores foi sucesso e, em certo ponto, chegou até a movimentar o equivalente a 5% do desenvolvimento. Graças ao seu desempenho astronômico, Lemann conseguiu uma participação de 2% da empresa que foi contratada. O problema é que Jorge Paulo Lemann ficou tão animado com o crescimento do seu novo negócio que não percebeu os problemas que se acumulavam nos bastidores. Tinha mais dinheiro saindo. Caso rápido para vocês, a notícia ruim, eu comparto a minha conta no Instagram. A notícia boa é que eu sou dono de céu. Então, em 1956, quando o Lemann tinha entre 27 anos de idade, tem controles para a concessão de crédito e com uma administração meia bomba, a Invesco quebrou. E com isso, todo o valor que Jorge Paulo Lemann tinha em equity com de participação tiraram fora, como uma importante. Qualquer tipo de negócio vai precisar tomar sempre cuidado com esse investimento. Então, em 1957, Jorge Paulo Lemann ofereceu 13% de participação para trabalhar numa corretora chamada Liga. E como era de costume na vida desse cara, ele fez, é óbvio, a corretora deslanchar. Só que, conforme o seu tempo dentro da empresa ia passando, ele ficava cada vez mais insatisfeito. A corretora tinha uma regra que impedia o oferecimento de participação no negócio para funcionários. Só que oferecer participação no negócio para funcionários da empresa era justamente a melhor forma de conquistar o negócio, além de se manterem eles dentro do negócio. Então, depois de 3 anos com o Jorge vendo que não conseguiu aumentar sua participação na empresa, nem oferecer para os investidores, ele ofereceu comprar a participação de 100 sócios da empresa, a ganhar o controle dela, isso que ele faz, só que essa venda também esperado e um sócio que ele fez comprar a participação, ofereceu comprar a participação. Então, a tribulação esperada que Jorge Paulo Lemann decidiu aceitar a decisão. Mas isso não foi de hoje tão ruim, porque em 1976, na verdade, o
causa da perda dessa participação, o Jorge Paulo Lema acabou uma bolada de $100 Então, agora, dono do próprio nariz, dono do gerado, ele finalmente poderia dar início ao modelo de gestão que ele tem funcionado implementar. A sua nova ideia é comprar uma corretora, mas ele ainda não tinha tanto dinheiro para isso. Então, ele procurou investidores, os grupos levantaram $800 mil e, em 1971, ele adquiriu uma corretora de garantia que cada edifício da Avenida Central, na Avenida do Banco de Rio de Janeiro, pelo qual 3 salas de ar-condicionado, um secretário e um telefone. Mas os próximos dias foram votados e estavam diante do serviço de aula entre janeiro de 1971 até março, a Bolsa chegou a mobilizar 48 e no mínimo negociado mais de 18 vezes. O problema é aquela coisa, né, cara? A Bolsa pode voar. A alta em vocês era muito mais fruto de especulação do que crescimento real. Então, uma bolha foi se formando e, como toda bolha, essa também estourou. 2 meses depois da compra da corretora de garantia, a bolsa despencou e continuou caindo pelos próximos 18 meses que vieram a seguir. Isso aí até chegar nos seus 61% de desvalorização. Jorge Paulo Lema e seus sócios viram seu negócio minguar a cada dia passado. Então, nesse momento, o Jorge Paulo Lema, mais do que nunca, precisava de era agora que ele poderia colocar em prática todos os princípios de dinâmica corporativa dos quais ele sempre ensinou. Então, ele vai ter um modelo de holding ou seja, ele produziu entradas de familiares de funcionários do negócio, ele não estava gente clausurado, que adotou o modelo do escritório de garantia, era na verdade um grande salão aberto, sem divisórias entre funcionários e sócios. Porque, para Jorge, a falta de paredes acabava com a privacidade de todo mundo. O que fazia com que todo mundo que todo incentivava as unidades de trabalho. Jorge pagava salários baixos, mas oferecia um caminho claro para crescimento da empresa. Ele fazia isso para incentivar os talentos a darem e assim tem o direito de começarem a adquirir participação na empresa e futuramente começar a receber participação nos lucros. Além disso, ele ainda oferecia bônus semestrais. Ou seja, o garantia oferecia salários abaixo da média paga pelo mercado, mas atribuía metas que, caso cumpridas, poderiam ser remuneradas naqueles que haviam feito múltiplos de salários, tinham até 4, 5 meses. Todo mundo tinha metas claras e a regra seguinte: trabalhe bem e você será recompensa. Essa foi a forma de assegurar que todos se sentissem como dono do negócio, fazendo de tudo para a empresa crescer no longo prazo. Os níveis hierárquicos eram separados em 3 estados. O pelotão de entrada, em que os bônus eram os múltiplos dos seus salários, os comissionários, que eram bonificados com uma participação entre 0,1% a 0,3% dos lucros da empresa, e os sócios, que além de receberem a comissão pelo lucro, também recebiam lucros proporcionais à participação em crescimento da empresa. Toda a cultura de garantia era voltada para otimizar a eficiência na geração de lucros. E Jorge Paulo Lema é extremamente honesto à cultura que ele criou. Ele é uma pessoa simples, não tinha secretária particular, não usava negócio de bicho, não dirigia carrões importados. Quando ele recebia gente para almoço no garantia, ele dispensava da frente e ele mesmo servia os convidados. Inclusive, foi essa simplicidade até que salvou um aperto no ano de 1991, quando Jorge Paulo Lema dirigia a produção da Santos, aqui no Rio de Janeiro, e parou num posto de gasolina ao mesmo tempo que um grupo de assaltantes. Só que o carro que ele estava dirigindo era um Passat de mais de 10 mil euros. Então, um duro bola para ele e nos anos de garantia, nós contratamos todos os funcionários que viriam se tornar dois grandes sócios e amigos da vida do Jorge Paulo Lema. Com eles, o Marcelo Fonteles e o Beto Chico. A Unidade é uma super fechada de negócio. Subiram rapidamente na escala hierárquica por causa dos resultados exorbitantes que eles traziam e pela sua alta produtividade e foram repetindo esse desempenho até finalmente acabaram como sócios. E quando eles de fato se tornaram sócios, eles começaram uma participação mais pequena, mais esforço, mais total, mais primeiro.
Marcelo Mandelli de ingresso do público hoje na terceira e na quinta posição mais do Brasil. Isso é simplesmente da fronteira implacável que nós falamos na primeira garantia. Essa notícia assistente que a corretora foi criada em 1981, inclusive as 300 pessoas que trabalhavam em diversos negócios e tem embolsado mais de 10 milhões de dólares. Cada um. Para quem conhece Jorge Paulo Lemann, fica claro que o cara só se tornou bilionário de primeira grandeza porque ele enriqueceu centenas de pessoas no caminho. No início da década de 80, o Banco Garantia adquiriu as lojas americanas, se tornando assim o primeiro banco a adquirir setor para atuar diretamente na sua gestão. Na época da venda, as lojas americanas eram inchada, com tecnologia obsoleta de logística, muito mais uma subsérie foi construída lá na Barra da Tijuca, que incluía uma quadra de treino para fazer os funcionários da salão. A indústria tinha uma política de bônus de direito posterior de resultados para pagar os bônus da galera no final do ano. Então, o escolhido como responsável para reerguer as lojas americanas foi o Beto, obviamente cancelou o processo da série de quadra de treino e implementou a política de bônus muito mais agressiva. Isso me informou um pouco esse vídeo. Teve uma reunião que ele fez com 35 executivos dos quais 6 somente concordaram com a proposta dos bônus agressivos. Então, mas esses não foram os únicos. Beto Sepultura chegou a demitir 40% de todos os funcionários da loja. Beto também tem a situação dos Estados Unidos, tem gostado todo o mundo do sistema Walker. Tem previsto para que o Walker administrasse as operações da mega varejista de forma que Beto pudesse adquirir esse conhecimento e implementar o mesmo no Brasil. Afinal, por que começar do zero se é possível aprender com os melhores do mundo? Em 1989, o Banco Garantia foi padrão. Agora, o escolhido para mudar a operação foi Marcelo Mandelli. Durante as negociações para a divisão de direitos, foi feita pelo valor de 60 milhões de dólares. Muitos dos sócios de garantia que fizeram para diretamente a divisão. Era a época da devolução presidencial do Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. E os sócios falaram que se fosse o garantia, eles iam conseguir pagar o funcionamento da divisão. E de novo, iam pagar o primeiro todo dos outros. Mas Jorge Paulo Lemann, que sempre se considerou uma pessoa de bom senso, princípios de país tropical, marca boa, clima quente, população jovem e má administração, pô, tem tudo aí pra gente transformar numa coisa grande. Mas como é que um bando de banqueiro que não conhecia nada sobre cerveja ia começar a rodar negócio nas escalas da grana? Pois é, deve ter um canal de pessoas para tocar o negócio por ele. Inclusive, uma da grana é a prima dele, o ex-presidente da Lacta, que você conhece popularmente como uma pessoa que tiver brilhante ideia de colocar ovos de pasta no teto da minha. Então, os mesmos que não perceberam a aquisição, imagina que eu vou responsável por fazer diversas viagens internacionais. Cada um do Brasil inteiro, hein? Alemanha, Estados Unidos, Tudo é dele, Japão, tudo para aprender ele como saiu recrutando, mano, essa é uma baita lição para quem quer começar um negócio. Não precisa saber de tudo hoje, de começar, basta ter fome para querer aprender e se pode aprender com cara. Então, se você concorda, comenta aí embaixo. Eu busco aprender com os melhores. Buscar aprender com os melhores funcionou muito bem com o Banco Garantia, que comprou a cultura do Goldman Sachs, também funcionou com as lojas americanas, que comprou o Walmart e, é lógico, também funcionaria para a Brahma. Acontece. Os grandes empreendedores do Banco Garantia não fizeram a sua lição de casa. E só depois que eles assumiram o controle da empresa que eles perceberam que ela tinha uma dívida de 250 milhões de dólares. É a verdadeira período de burocracia ineficiente do serviço. Então, né, como o Beto, no caso da Banco Americana, Marcel Teles se viu obrigado a tomar extremamente popular, cortou os benefícios da presidência da empresa para os executivos pela metade, o diferente de quase 40% só era mesmo dos funcionários de baixo. Marcelo também cancelou o 14º e 15º salário
E nessa brincadeira toda também chegou a demitir mais de 2.500 funcionários. Eu chegaria a mais de 10% de todos os funcionários do negócio, mais representaram 18% da folha de pagamento. O cara acabou até com as várias prioridades de 25% da comércio, mas sério, planejamento inteiro. Amigo, financeiro, aí você consegue melhorar de ideia. E com todas essas medidas que reviraram a Brahma de cabeça para baixo, principalmente depois de 2 anos da sua aquisição pelo Banco de Garantia, a Brahma foi eleita para o início do ano com empresa. Os seus funcionários receberam um bônus que iam de 3 a 9 vezes o valor do seu salário. Obviamente, o resultado do banco e das suas adquiridas estavam explodindo ano após ano, até que em 1994, 20% de todo o volume negociado na bolsa de valores passou pelo Banco de Garantia. Era o banco mais poderoso do país e pela primeira vez na história ele chegou à marca de 100 bilhões de lucros. Esse valor 90% foi distribuído entre 322 reais. Só que, por mais que a Hoje em dia tudo também de cara, pessoal, né? dessa garantia um grande centro de visibilidade, o previsto sempre acontece. Naquele mesmo ano, os paulianos sofreram um ataque cardíaco quando faziam um exame de esforço físico na clínica de Com isso, porra, quando fazia o exame, ele deu de estresse extremo que ele tinha dentro do sistema. E como os técnicos de seguro estavam responsáveis pelas operações da Brahma e das lojas americanas substantivamente, nenhum dos 3 guardiões da cultura do Banco de Garantia estava presente no seu dia a dia. Isso, em conjunto com os resultados obscenos, não fez com que seus valores e culturas de simplicidade, frugalidade, crescem realmente se corrompem. Porque, com todo aquele dinheiro engordando o bolso do sócio, eles faziam lá no helicóptero para aprender a pilotar os seus novos filhos que compravam casas de luxo nas zonas litorâneas de Rio de Janeiro e São Paulo, ou carros esportivos de luxo começavam a pipocar o estacionamento do banco. O pensamento que todos tinham era: o que é de errado em aproveitar todo aquele dinheiro? Afinal, não era para ficar rico, porque todo mundo ali estava dando um duro danado. De fato, num primeiro momento não tinha problema nenhum. Acontece que, ao ficarem ricos rápido demais, o alcance da liberdade financeira tirava o foco para o que realmente importava: o crescimento da vida. Porque, pensa, se o objetivo da maior parte das pessoas lá dentro era ficar ricas, quando elas de fato ficaram ricas, elas podiam simplesmente parar de trabalhar e fazer o que bem entendesse. E só para você ter uma ideia da ordem de grandeza da riqueza, tivemos bons passados de R$500. Bom, nenhuma companhia acaba da noite que dia. Isso não foi diferente da garantia. Provavelmente o anos de desgaste e corrosão da cultura quase perto do trabalho. Em 1997, a crise da água pegou o banco cheio. E a turbulência financeira deixou claro que a cultura do banco está sendo completamente investida. As perdas admitidas pelo banco na época foram a US$110 bilhões. Os sócios tiveram que colocar dinheiro no próprio bolso para passar os anos e mostrar os investidores que o governo estava controlado. Não adiantou. Porque no final do ano, por mais que eles conseguissem chegar aos 5 lucros primários, então, a única série comprada por Lehman Brothers foi o tradução de vender. O comprador foi o gigante banco Credit Suisse, que adquiriu garantia por um valor de $675 milhões. Troco de bolso se comparado ao que o garantia chegou a valer. Com isso, ficou uma lição: nunca mais Lehman e seus sócios descuidariam da preservação da cultura das empresas que eles investiram. Bom, durante a década de 90, os negócios da Brahma estavam prosperando, mas havia uma outra rival no ramo que também fazia de tudo para adquirir o mercado: a cervejaria paulista, Antártica. Então, como direcionamento para uma estratégia de marketing na Brahma, sobrou uma pesquisa para saber como os brasileiros pediam cerveja. As respostas foram gravadas em vídeo várias vezes, foi observado o gesto dos brasileiros chamando o garçom para trazer uma outra gelada. Nasceu o slogan Brahma é cerveja. Capoeira no slogan, a Brahma criou um espaço super badalado para que artistas, políticos e empresários pudessem assistir com todas as montanias de vestidos. Eles tornaram o uso da camiseta com o logotipo da Brahma obrigatório para todos os participantes, para que qualquer celebridade que viesse a conceder entrevistas para emissoras de TV,
trabalho de procura. Bravo. Mas é verdade. Tudo isso está na ordem número 1, acabou se tornando um espaço mais privilegiado. Inclusive, esse vídeo do Anderson chegou até a pedir para que eles pudessem frequentar um espaço. Igual nós falamos, sempre bem humorado, ele morreu. Aqui no negócio, os convites são feitos para as pessoas que me ajudam a ganhar dinheiro. Gente famosa e mulher bonita. Em qual dessas duas categorias você está? O sobrinho precisou se contentar em assistir o desfile pela televisão. E com tudo isso, a máquina implacável de marketing da Brahma começou a fazer série de estados na Antártica. Os números da Antártica, em 1995, foram de 171 milhões, tinham chegado a 64 milhões em 1998. Então, no momento em que a galera da Brahma achou que já tinha abatido na cobra da Antártica o suficiente, mas a série fez o teste. Em 1999, a cervejaria Brahma decide comprar a Antártica, formando assim a American Beverage Company, também conhecida como Ambev. O problema é que a receita adquirida é exatamente igual à antiga Brahma, a mesma cultura, os mesmos funcionários com necessidade, os mesmos produtores e os mesmos encargos de treinamento. Por isso, a decisão foi que fosse feita as mesmas medidas que foram implementadas na Brahma logo depois da sua admissão. Por isso, Antártica e a Brahma deixaram de ter uma distinção como dois negócios diferentes e se tornaram não só no papel, mas na prática, uma única grande empresa com a mesma cultura que a gente. A cultura da Ambev é muito parecida com a dos lugares iniciais, claro, abaixo da média do mercado, trabalho extenso, bônus 12 lojas que podem chegar até 18 vezes de salário de funcionários e muitas possibilidades de crescimento. Em 2001, a Ambev começa a adquirir negócios pela América do Sul e a se expandir pela América Latina, porque essa era uma forma de liberar espaço para que seus grandes novos talentos pudessem ganhar a oportunidade de prosperar O dono da Ambev é Jorge Paulo, né? ofertas mais Dono de generosas tudo, de né? outras empresas. Dono do Brasil, Em ele. 2004 foi feita a negociação com uma empresa belga chamada Interview, detentora da marca Cola. As duas grandes globais realizaram uma fusão e se transformaram na segunda maior cervejaria do mundo com faturamento. Esse processo de fusão é muito polêmico, porque apesar de ser uma fusão, a empresa Brahma acabou ficando com a maior participação na nova empresa criada, a Ambev. Mas apesar de toda a polêmica, no final das contas, foi a cultura forte e imutável da Ambev que prevaleceu. Nesse mesmo ano, em 2004, o trio de sócios também criou a 3G Capital, uma empresa fundada para alocar parte do patrimônio do trio em empresas americanas. Esse fundo chegou a adquirir marcas internacionais, tipo Burger King e mais recentemente a Heinz. O cara é dono do Burger King do caralho todo, né? Raio de bagulho de. E em 2008, a Também. Ambev adquire a maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch. E aí, essa aquisição resultou Também, na pô. empresa mais valiosa da América Latina, a AB. A partir de 2012, Jorge Paulo Lema se afastou das empresas que ele controla e passou a administrar projetos na área de educação. Hoje, seu tempo de trabalho é principalmente colocado nas suas duas grandes fundações de filantropia, a Fundação Estudar concede a possibilidade Agora não, valeu. Acabou de tomar um negócio aí. cursos de graduação ou pós-graduação aqui no exterior. E a Fundação Lema é voltada para melhorar a qualidade da nossa educação pública. Jorge Paulo Lema teve 6 filhos ao longo de sua vida nos seus bons casamentos e hoje mora com a sua esposa, Suzana Lema, no Zurique. E a sua residência é uma casa simples, que sai pouco das casas de Zurique. Ele mantém uma dieta saudável, até onde não toma álcool, e quando tentando fora nos horários das refeições principais, ele mesmo vai até a cozinha preparar um sanduíche. Às vezes, uma escola de cardápio da sua mulher, às vezes, em casa, é o Leonardo que assume a tarefa de lavar a louça. Esse vídeo foi baseado na obra de Christian duro ele. Grande, que é basicamente a biografia de Jorge Paulo Lema, mas focando muito no aspecto de negócios de sua vida. E eu estou deixando o link dele aqui na descrição, caso você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Respeite o inscrever em todos os filmes que saíram sobre grandes personalidades. E não se esquece de comentar aqui embaixo o vídeo atendido. Sem mais. Porra, velho, vai tomar no Esse cu. é o Jorge Lemos. Xerema, pau. Escolheu, ficou, investiu. Torre Investimentos, o jeito mais fácil de investir na bolsa. Mas Jorge Paulo.
Fala aí, seus jovens de negócios brasileiros, como vocês estão? Esse vai ser um quadro onde a gente vai falar de grandes personalidades do sucesso, porque eu acredito que estudando as pessoas que chegaram no máximo do sucesso, como elas pensavam, o que elas faziam, o que movia elas, é a melhor forma da gente internalizar os hábitos e ideologias que levaram elas a chegar no topo. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o like já, porque assim eu entendo que esse tipo de conteúdo é algo que te agrada e assim eu consigo fazer mais vídeos de outras personalidades do sucesso. Warren Buffett nasceu em 1930 em Omaha, no estado de Nebraska, lá nos Estados Unidos. Ele foi criado pelo seu pai, Howard Buffett, e sua mãe, Leila Buffett, os quais tiveram também outras duas filhas, sendo Warren Buffett aí o filho do meio. Apesar de muito agitado e inquieto, o pequeno Warren cresceu como uma criança normal aos olhos dos seus irmãos, que muitos enxergaram ele como um gênio prodígio como criança. Mas, meu amigo, de normal ele tinha muito pouco. Aos 6 anos de idade, ele ia na loja do seu avô, tudo doidão, né? comprava um engradado por 25 centes e vendia cada uma das 6 garrafas por 6 anos de 5 idade. centes cada, ficando aí com um lucro de 5 centes para cada engradado. 6 anos de idade e Se a gente for converter para o valor de dólar hoje, equivale a 5 dólares e 40 centes de lucro que ele tinha para cada engradado que vendia. Então, enquanto as outras crianças estavam na rua brincando de amarelinha, Warren Buffett está fazendo dinheiro. Mas dinheiro não é a única coisa que o pequeno Buffett fazia, ao contrário das outras crianças. O pequeno Warren gostava de ler mais do que as outras crianças dele, e ele tinha um interesse muito grande em números. Acabou que sim, apesar da falta de atenção das suas irmãs, esse irmão se tornou pequeno prodígio da escola. Ele sempre tirava as notas mais altas e também era sempre o mais novo da turma, porque ele simplesmente pulava de ano. Os primeiros livros de investimento que Warren Buffett leu estavam dentro do escritório de seu pai. Howard Buffett, o pai de Warren Buffett, era um corretor de ações até 1931, quando, pelos reflexos da Grande Depressão, foi demitido e precisou abrir o próprio negócio de investimento. Por isso, o pequeno Buffett foi em contato cedo com os investimentos, inclusive chegou um ponto onde ele já tinha lido todos os livros de investimento que estavam dentro do escritório do pai, o que fez fazer ele precisar reler vários desses livros. Aos 11 anos de idade, Warren Buffett foi a New York Stock Exchange, a bolsa de valores norte-americana. Ele foi acompanhado de sua maravilhosa família e foi quando ele adquiriu as suas primeiras ações. Ele comprou 3 ações para ele e umas 3 ações para sua irmã mais velha, todas elas da mesma empresa do setor de olegários, chamada City Service First. Ele pagou 38 dólares por ação, o que, trazendo a valores presentes, equivaleria a 650 dólares por ação. E dos 38 dólares que ele pagou por ação, elas rapidamente caíram até 27 dólares, mas Warren Buffett segurou-se religiosamente até ela chegar a um valor de 40 dólares por ação, que foi quando ele vendeu ela sem pequeno lucro. Infelizmente hoje o velho Buffett olha para trás e se arrepende profundamente de não ter mantido essas ações, que dispararam a 200 dólares logo depois que o pequeno Buffett vendeu. De acordo com o velho Buffett hoje, essa foi uma das lições mais importantes que ele aprendeu sobre parte do investimento. Mas vender Coca-Cola e comprar ações não foram os únicos hobbies do pequeno Buffett, não. Aos 13 anos de idade, ele virou entregador de jornal, ganhando 1 cento a cada jornal que ele entregava. E ele gostava tanto que acabou fazendo isso tanto no período da manhã quanto na tarde, entregando mais de 500 jornais por dia, fazendo ele chegar a ganhar tanto quanto seus próprios professores de escola. No ano seguinte, em 1944, quando Warren Buffett tinha somente seus 14 anos de idade,
ele foi fazer sua primeira declaração de imposto de renda. E nessa declaração ele alegou que a bicicleta que ele tinha e o relógio que ele usava para fazer as entregas do jornal à casa das pessoas eram itens indispensáveis para o seu trabalho. E nessa alimentação ele conseguiu um abatimento no valor total que ele queria ser tributado de $35. E também nesse ano o Warren Buffett atingiu um marco muito importante na sua vida. Ele, com seus 14 aninhos, chegou aos primeiros $1.000, trazendo a mão presente aí dava um valor total de $16.000. No ano seguinte, em 1945, Howard Buffett iniciou carreira política e precisou trazer toda a sua família para morar em Washington, D.C. Agora, adolescente, Warren Buffett tinha 15 anos e ele não queria ter deixado todos os amigos de honra para trás no Washington, então ele tirava carro da caminho dos professores e amigos, mas ele tirava o carro. Para sacanear os professores, ele entrou vendido nas ações da AT&T, que eram as ações que todos os professores tinham comprado para sua aposentadoria. Lembrando que entrar vendido significa que você aposta que essa empresa vai se valorizar desde seus valores. Então, você luta quando ela se dá mal. Daí ele pegou o papel que provava sua operação e levou para todos os seus professores. Caralho. Da vida, porque eles sabiam que o pequeno Buffett era um pé no saco, mas eles sabiam que ele manjava os ações. E além da sua relação de carinho mútuo com os professores, em certo ponto, o pequeno Buffett decidiu subir. Ele chamou um amigo e os dois foram juntos tentar fazer hitchhiking na estrada, que é aquele negócio que está feito no americano, da galera colocar a mão pro lado e ficava chamando carona. Mas ele rapidamente foi parado pelos policiais e não conseguiu nem mudar de baixo. Mas se você pensa que nessa época de rebeldia o homem deixou o seu espírito empreendedor de lado, meu amigo, você não podia estar enganado. Ele ainda vendia Coca-Cola porta a porta, vendia bola de mão filtrada, selos, revistas, e ele até começou no mote de máquina de futebol em sociedade com um amigo dele. Ele e um amigo compravam máquinas de futebol baratas, garantiam que elas estavam funcionando e colocavam elas em unidades estratégicas para que seus amigos dessem dinheiro para jogar. Ele chegou a ter várias máquinas em 3 localizações diferentes até finalmente vender o negócio dele por $1.200. Aos 15 anos de idade, ele já tinha acumulado $2.000, o que, para você ter uma noção do quanto isso valia, ele usou para comprar uma fazenda. Ele contratou um trabalho desse tempo para todos ir na fazenda e não tinha para pagar a sua própria faculdade nesse fim. Faculdade essa que ele não queria fazer. Warren Buffett tinha 16 anos quando ele terminou a escola. Ele já tinha uma fazenda com dinheiro, ele tinha separações, dinheiro para faculdade, mas o pai dele decidiu. Então ele foi lá fazer. Ah, pô, Pelga, mais que tu, caralho, pô. Ele já tinha. Vai tu pra faculdade, pô. Na sua conta bancária. Quando que só que ele tinha separação precisava de R$200.000. Mas ele começou a faculdade já querendo sair, porque ele não queria estar lá, né? Ele estava obrigado. Então, ele terminou a faculdade em 3 anos. Ele era brilhante. Ele juntava todos os amigos que estudavam meses para chegar na prova e tirar 2. E ele que estudava 15 minutos antes do teste, chegava lá e tirava mais. Então, lá com seus 20 anos de idade, quando ele se formou, ele aplicou para Harvard Business School, a faculdade de business mais prestigiada nos Estados Unidos. Mas o entrevistador falou para ele esquecer essa possibilidade de ter na China, cara de mulher. Então, nunca foi errado. $10 mil. Na real, o Warren Buffett não estava nem aí, ele nem se importava, ele estava só preocupado com o que o pai dele ia falar para ele. Na verdade, hoje, o Warren Buffett olha para trás por esse momento e diz que essa redução foi, na verdade, a melhor coisa que já aconteceu para ele. Porque, para não decepcionar o pai, isso fez com que ele precisasse buscar outras boas faculdades de negócio que potencialmente iriam aceitar ele. Até que ele se deparou com um catálogo de professores da Universidade de Colômbia e os nomes familiares. Dodd Grant. O Warren Buffett pensou muito bem nesse nome, porque ele tinha lido um livro chamado Security Analysis dos dois que tinha pegado no escritório do pai. Então, prontamente, o Warren Buffett pegou um lápis e escreveu: queridos professores, eu achei que vocês tivessem morrido.
Mas como vocês não estão, eu gostaria de estudar com vocês. Assinado Warren Buffett. E ele foi assim, daí por isso, ao ter aulas com Benjamin Graham, Warren Buffett tinha uma admiração enorme por ele. Graham era o tipo de professor que era capaz de entrar no coração do aluno, inspirar ele e fazer ele também se apaixonar pela matéria. Pois, o Ben Graham ensinou para Warren Buffett os dois famosos gêneros. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Pois também, com Benjamin Graham, o Buffett aprendeu o conceito de value investing, a metodologia de análise de ações de que uma empresa que estivesse descontada em relação ao seu valor intrínseco na bolsa ofereceria uma boa oportunidade de investimento. Trivoando nos estudos, como o Buffett tinha feito a vida inteira, ele foi o primeiro aluno do Benjamin Graham a conseguir terminar sua classe de análise, a nota máxima possível que alguém poderia tirar. E por causa do vínculo que ele conseguiu formar aí com esse professor maravilhoso, Buffett pediu uma vaga para trabalhar com Graham. Mas seu querido professor costumava guardar as suas vagas de emprego para judeus que eram desmerecidos na sua sociedade e por isso, educadamente, recusou. Devastado, Buffett voltou para sua casa em Roma, mas novamente essa foi muito difícil. Um jornal, as novas novas do Jovem Buffett recebeu em sua casa sua colega de classe da faculdade onde você acabava de entrar, a Northwestern University. O nome dessa amiga era Susan. Então Susan entrou na casa dele, Warren Buffett estava no canto, olhou para Susan e fez algum comentário sarcástico por inapropriado, o qual a Susan respondeu: "O que é isso, senhora?" Mas com o tempo, a convivência foi mostrando que na verdade Buffett não era um homem tão ruim quanto as primeiras impressões. E eles começaram a namorar. Em 21 anos, Warren Buffett já tinha $10.000 na sua conta e, como ele estava em casa, ele decidiu começar a dar aula na University of Omaha. Mas ele era amedrontado de falar em público. Então, ele foi procurar por formas de como ele conseguiria resolver isso até ele chegar em um anúncio de Dale Carnegie. Você já deve ter lido esse nome na capa do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Warren Buffett chegou ao negócio. Dale Carnegie dava um curso de oratória para perder a timidez e conseguir se expressar de forma eloquente. Então, de uma maneira, cara, ela tinha um desafio. O aluno que conseguisse aplicar mais do que aprendeu na semana anterior, ganharia um lápis. E em uma dessas semanas, Warren Buffett tomou a coragem que nunca teve e pediu a mão da sua namorada em casamento. Eles namoravam tinha somente um ano, ele tinha 21 anos, ela 19 e ela 25. Então naquela semana ele ficou noivo e ganhou um lápis. Uma baita semana aí foi Warren Buffett. E para colocar, ia ter o fim do jogo, e logo depois, o médico Benjamin Graham chamou o filho Warren Buffett para trabalhar com ele. E assim, Warren finalmente teve a chance de trabalhar com esse mestre. Fazia o quê? Ganhava um lápis. Com o tempo que foram passando juntos, rapidamente Warren foi percebendo diferenças nas abordagens que o Benjamin Graham tinha com os investimentos em relação ao que ele, Warren Buffett, fazia. Para decidir se eles iam investir numa empresa ou não, o Graham única e exclusivamente olhava para os números das empresas. Enquanto Warren Buffett olhava para a sua administração. O papo do Graham era só balanço patrimonial, era para aquilo de resultados financeiros, ele não queria fazer números de liderança corporativa. E assim foi de 1951 até 1956. Warren Buffett Lá no Fred, ele dizia que ele era péssimo, ele tinha em torno de 25 anos, os clientes achavam que ele tinha terceiro, mas a sua atitude era muito boa. Você tem uma briga lá, eu só dava uma hora. Warren Buffett já tinha acumulado um total de 5 anos naquela porra lá. Mas quando ele tinha 23 anos, ele fez o que ele fez primeiro filho. E ele chamou de Howard Buffett. Daí, com essa quantia toda que ele já tinha, de 26 anos, ele decidiu que estava na hora dele se aposentar. Mas aí ele pensou mais um pouco e viu que caso ele se aposentasse, ele não iria conseguir cumprir a sua meta de se tornar milionário aos 35 anos. Então se aposentar uma coisa nenhuma. Ele foi e perdeu uma empresa de 100 mil. Era
capital que foi alocado no sistema das pessoas que participaram dela, totalizando 105 mil e 100 dólares. 105 mil foram os produtos de estoque e mais do que falando, cara, tô falando. Mas, independentemente do quanto qualquer sócio colocou na holding, eles têm certeza que ninguém deles nunca teria dinheiro. Aos 28 anos, 2 anos depois de ele ter começado essa holding, Buffett comprou uma casa no valor de 31.500 dólares. E foi nesse ano que ele também deu o seu terceiro filho. Bom, você lembra que eu falei que os manos não se arrependeram? Então, o ano era 1962, já 6 anos depois de Buffett ter começado a holding. Os 105.100 dólares que foram usados para começar a fazer os investimentos, eu parei para fazer conta e eu fiquei chocado. Olha só, imagina que um estagiário ou uma estagiária dos 22 tinham se tornado 7 milhões. 1 milhão de dólares somente do Warren Buffett, criando é claro, o Buffett acabou se tornando uma celebridade local na cidade de onde morava e ainda assim nunca viu uma recomendação de ainda nesse ano, 1972, quando o adulto Warren tinha os seus 32 anos, ele comprou as suas primeiras ações de Berkshire Hathaway. Na época era uma empresa que pagava esse pontinho. Era uma coisa muito bacana. Depois depois é cheio de freezer. Estamos fazendo evento ali direto, evento tá aí do mais vontade. Eles não precisam lugar bom. A tenda? Então, o Warren decidiu comprar as coisas. Mas vontade de freezer lá. Hoje eu vou botar nessa hora aqui. Só que ele importaram ele. Entendido, já foi outro dia. 2 anos depois. Em 1964, a empresa dele perguntaram ao Warren Buffett por quanto. Aquela geladeirazinha branca, tá usando ela? Ele falou, tá onde? Tá aqui? 50 coração e eles combinaram esse preço. Só que quando o documento Eu vou botar na geladeirazinha. 11,38. Água, Coca-Cola. Vai botar na geladeira e ela micro-ondas pra botar aqui, que ajuda tudo aqui de fome. Continuou comprando as ações até 1965, porque foi quando ele conseguiu comprar para ele se tornar um controlador da empresa. Aí, obviamente, ele Tem medo de investir, pô? os seus amigos estavam confusos, sua esposa persistia. Tem medo de fazer dívida? Mas aí tu vai comprar uma micro-ondas pra ele? Não, nenhum para ele ter se Contar ele. empresa além do fato de querer acabar com quem tentou acabar com ele. Bom, beleza, mas aí em 1969, quando ele tinha 39 anos, Warren Buffett liquidou completamente aquela bolsa que ele fez com seus amigos, conseguindo aí uma fortuna de 25 milhões. Ele liquidou todas as ações que essa bolsa tinha todas, com exceção das ações da Berkshire Hathaway. Essas ações ele distribuiu nos outros sócios dessa empresa e manteve a sua participação. E a partir daí, a Berkshire Hathaway passou a ser como se fosse essa holding que ele tem com os amigos. Ela passou a ser o veículo de todos os investimentos do Warren Buffett. Então, toda a fortuna que ele tinha acumulado, todos aqueles 25 milhões, ele usou para comprar ações da empresa. A venda dela aí foi o único veículo de investimento. E aí que começa o Warren Buffett a virar Warren Buffett. Em 1970, o histórico de rentabilidade da Berkshire Hathaway foi de 1.008%. Isso contra o S&P 500, que foi somente 99%. Assim, o Warren Buffett foi ficando cada vez mais conhecido e recebeu o apelido de Oráculo. Aí, no final da década de 70, a reputação dele já tinha crescido a um nível de que a notícia de que o Warren Buffett iria comprar alguma ação já era o suficiente para fazer aquela empresa se valorizar 10% hoje em dia. Buffett já tinha 50 anos e a sua fortuna pessoal já ficaria 140 milhões de dólares. A grande ironia é
Mas como o Buffett investia tudo que ele tinha em ações da Berkshire Hathaway, essa fortuna não estava disponível para ele. O que na verdade ele tinha era o salário de prolabore, que era de $50.000 por ano. Mas apesar do sucesso de seus investimentos, infelizmente na sua vida pessoal, nessa época não era possível o mesmo. Sabe, o Warren, ele é uma pessoa muito racional, solitária. Vai dói? Não tem interesse em assuntos humanos. Quer pegar outra cadeira, Passa cara? muito pelo mundo. Ele acabava não dando tanta atenção para os seus filhos ou para sua esposa quanto eles gostariam. Inclusive, em uma entrevista ao HBO, ele até disse o seguinte: às vezes eu gosto de sentar e só pensar. Tem problemas de negócio, investimentos, eles são mais fáceis. São os problemas humanos que são difíceis. Às vezes não tem resposta para problemas de dinheiro. Então, quando seus filhos saíram de casa, o Warren Buffett ficou sozinho com a sua esposa, Susan. Mas, sem a distração dos filhos e com a pouca atenção dada pelo Warren Buffett, Susan se sentia sozinha e presa num ambiente onde ela não tinha uma própria necessidade, porque ela era pensando que estava aqui em cima, em cima do e também do pensando que em cima que estava tranquilo, em cima da música. Eles são um homem muito rico e que ficava mais rico a cada ano que passava. As críticas que ele recebia eram referentes a acusar a sua falta. A sua falta de atitude em querer ajudar causas nobres, em fazer doações com esses montes de milhões que ele tinha sobrando. E Susan concordava completamente com as críticas. Mas, na verdade, o Buffett era um homem caridoso de coração. Ele só acreditava que, na verdade, ele tinha que esperar mais, por efeito dos juros compostos, conseguir fazer o que ele tinha se transformar num valor muito maior, para que assim ele pudesse fazer alguma coisa que realmente fosse impactar o mundo. E por isso ele não doava. E a Susan discordava. Ela também já disse em uma entrevista que para o Warren, dinheiro era como se fosse um jogo de placar. Porque ele não tinha hábito de comprar coisas luxuosas, caras, gastar seu dinheiro de forma ostentadora. Para ele, dinheiro era um jogo mental. Porque tudo que ele lia a respeito de investimentos eram materiais que estavam disponíveis para cada pessoa ler. E com isso, ele era extremamente competitivo nos negócios e sempre queria mais para ter a sensação de que ele era o vencedor. Então, se sentindo sozinha, confusa e sem uma identidade para atribuir a si, Susan decidiu deixar o lar que ela viveu por tantos anos com Warren Buffett e se mudar para a Califórnia. O ano foi em 1977 e Susan deixou Warren Buffett em Omaha, seguindo seu destino até São Francisco. Mas ela não fez isso de coração completamente frio, não. Ela pedia para as amigas dele cuidar dele, levar sopa, passar tempo com ele, levar ele para jantar, ir no cinema. E, em certo ponto, ela, a própria Susan, arranjou para a amiga dela, uma garçonete, a começar a namorar o Warren Buffett. Aí, dentro de um ano depois da Susan ter saído, a Estes já tinha se mudado para morar com o Warren Buffett, coisa que não estava absolutamente a favor. Não sei se os filhos continuaram a se falar como bons e lugares amigos na década de 80, mas, apesar de nunca terem sido divorciados, Susan jamais voltou para Roma. Na década de 90, mais críticas vieram parecer que o Horácio Gilman estava perdendo seu toque, com o surgimento das empresas.com, as rentabilidades da carteira da Berkshire Hathaway estavam performando também com seu próprio S&P 500, o que fez inclusive que as próprias ações da Berkshire Hathaway deixassem de valer seus $80.000 na época e caíssem até 45 mil. Mas, confiando em que todo esse negócio de empresas.com era uma bolha aí, que bolhas estouram, Warren Buffett continuou fazendo o que ele faz melhor, alocar capital em empresas que estejam sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor intrínseco. E, meu amigo, e seus esforços não foram desmerecidos, não. Quando o mercado finalmente se corrigiu, a bolha das empresas.com estourou e bola do banco fechou. As ações da Berkshire Hathaway acima do esperado e o Warren Buffett fechou. Maior em 2004, quando Warren Buffett tinha seus 74 anos, a sua esposa Susan, com quem ele ainda era muito amigo, foi diagnosticada com câncer oral. Alguns meses depois, em uma viagem que ela fazia com o próprio Warren Buffett e os amigos, ela acabou sendo derrame e faleceu em 2006
ele fez um testamento dedicando 37 bilhões de dólares à caridade. A instituição que ele escolheu foi a Bill and Melinda Gates Foundation, de seu grande amigo Bill Gates, o que fez Warren Buffett chegar à posição da pessoa que mais doou na história. Com 37 bilhões de dólares em ações da Berkshire Hathaway, a poderem serem liquidadas ao momento da morte do Warren, e também dedicado 15% da sua fortuna às fundações de caridade do seu próprio filho, que cada um foi criado e também aqui a outra cara boa. O Warren Buffett Ele doa, mas ele recebe tudo de novo da porra da ONG. representaria serem reinseridos na Doa, ele recebe até 2016, que foi a questão do conseguir ser resultado, o Warren Buffett já tinha doado em ações da Berkshire Hathaway 26 bilhões de dólares, enquanto a Bill and Melinda Gates Foundation com seus próprios anos e a sua transmissão. Então, todas as doações que ele se comprometeu a fazer no futuro, assim como ele já fez recentemente na sua vida, colocam ele como o cara que tem uma história de vida que o cara economizou, sacrificou muitas coisas pra ter, o cara vai doar. Porra, mano. Sem lógica. Só da mulher que falou, né? Que ele doou. Mas você doa, mas ele recebe tudo de novo da porra da instituição. Ele diz que todos os dias Te doando $1 bilhão. Tem que pagar de hoje, se eu fosse pagar. Exatamente a mesma Porra. nos últimos 50 anos e ele não pensa. Ia pagar 200 milhões, sei lá. Aquela mesma casa que ele Esses comprou, 200 milhões eu te dou ele tinha e fica isento depois. Já tá doando uma coisa, você deu o 100 e volta ao restante. Se você não tem a forma do céu, aquilo que você vai saber como os próximos filhos Ele é dono de questão. você não gosta de saga, dinheiro, muitos investimentos em pouco próximo, depois que a Hathaway é o desafio de 2025. No sábado passado, dia 1º de maio, o mundo parou para ouvir as palavras de uma reunião de Warren Buffett e de seus sócios China. O que mais chamou a atenção e que sempre se falaram é que o Warren Buffett ficou no lançamento do China em 2017 e Bom, o que mais chamou a atenção foi uma regressão do prejuízo que a Berkshire teve nos investimentos de 2020 de mais de 50 bilhões de dólares, porque nesse primeiro semestre de 2021 a empresa deu um lucro de 11,7 bilhões de dólares. E aí, nesse evento, os sócios do ano do eles falam sobre as suas estratégias tomadas ao longo da pandemia. Uma delas Os caras foi não querem a morrer não, né? venda parcial Que é das eterno. ações que a Berkshire tinha da Apple, que o Warren Buffett veio dizer como talvez um erro, dado a cada vez maior digitalização no mundo frente à pandemia. Outra empresa em pauta foi a petroleira Chevron, que é uma das mais recentes aquisições da Berkshire Hathaway. E, quando perguntaram a respeito do modelo sustentável, né, as questões ambientais para comprar uma empresa, né, que traz petróleo no mundo, o Warren Buffett respondeu o seguinte: se você espera a perfeição no seu cônjuge, nos amigos e ou nas empresas, não encontrará. E uma das outras transações de destaque da empresa foi a redução da participação da Berkshire no setor bancário, porque ele disse que não estava muito confortável com a proporção que o setor bancário e o setor tomou dentro da carteira de investimento do Warren Buffett na Berkshire. Então, está com uma participação muito grande. Charlie Munger e Warren Buffett foram lá e venderam mais ações. Mas se não diz respeito a um setor insaudável, inclusive, o Warren Buffett disse que o setor bancário hoje está melhor do que estava 15 anos atrás. E, naturalmente, né, como todo mundo estava esperando, havia um interesse enorme do público em ouvir as opiniões do Charlie Munger e do Warren Buffett sobre Bitcoin, que ele está vendendo no mundo hoje. Mas, ao primeiro momento, isso também tem tudo.
Bem-vindo a mais um episódio do quadro Histórias de Sucesso. Aqui a gente fala sobre a vida de grandes personalidades bem-sucedidas, porque ao estudar os hábitos, os comportamentos que essas pessoas tocaram em sua própria vida, a gente pode escolher desenvolver a gente os mesmos hábitos e energias que levaram ao topo. Então, se você gosta da ideia desse quadro, deixe o like, porque assim você não só vai estar ajudando muito no canal a continuar trazendo conteúdos desse tipo, como também você me motiva a Aquela cena de cinema. Viu? Agora foi aqui o boleto. Chegou o cartão lá no banco. Liberado da conversa. Não. Demorou uns 3 meses para liberar um treino. Eu vou me direto nela. Essa conta é boa, mãe, que não tem dor de cabeça com nada, é tudo. E as paradas é fácil de entender, os aplicativos ali. Ó, semana passada, ó, tem um movimento. Mostra resumido na moral as paradas que movimentou, que fez, é maneiro.
histórico, ó. 600, 700, 900, 1000, toda transfiro de uma para outra, vou girando assim, ó. Pego essa da Peta, passo para Mercado Pago, Mercado Pago, e passo para essa do Nubank. Da Nubank, junto o dinheiro que tá lá no Nubank, transfiro para Mercado Mas se Pago. tiver tudo no teu CPF, a Receita entende que é um dinheiro só, ele não entende que é mais dinheiro não, tá ligado? Não gera escolha não. Ligou? Quando você transfere do seu CPF para você mesmo, para outra conta do seu CPF. Mas tá movimentando a conta, é banco diferente. Então, mas para Receita, porque o score ia aumentando essas paradas, eles entendem que é o mesmo dinheiro, é um dinheiro só, não é outro dinheiro de outra coisa que entrou na tua conta. Essa porra é tudo Eu robô, sei, cara. mas pro banco sim, pô. Dá pra Receita, pro CPF. Mas o banco tá movimentando dentro do banco. Mas O eles banco têm é um banco acesso. privado, pô. Mas eles têm acesso ao teu CPF, pô. Não, mas tipo, da Mercado Pago eu transferi pra cá, vamos botar 800, eu tenho mais 200 aqui. Quando eu devolver pra ele vai ir como 1000. Não, eles sabem que é o mesmo dinheiro. Eles entendem que é o mesmo dinheiro. E aí fica pensando assim, esses caras são doidos, ficam transferindo da mesma conta pra outra. É bom movimentar que aí você paga a conta pelo banco e tal, essas paradas aí sim, aí é show, mas tipo pra entender que é por causa da bagulho de como é que fala? Declaração de imposto de renda, tá ligado? Ele entende que é o mesmo dinheiro no mesmo CPF. Mas aí, por exemplo, se transferir pra mim, aí eu transferi pra você, aí já é um outro dinheiro, eles entendem que é outro dinheiro. Não entende como sendo o mesmo, não. Veio de fora do teu CPF. Cara, eu acho que não, galera, porque na Mercado Pago tem uma opção de você avaliar os empréstimos. Aí você tem que deixar, liberar eles, para eles poderem entrar no banco. Aí aparece a instituição para tu clicar, tipo, tem a Nubank. Aí você libera eles a ter acesso ao extrato teu do banco na Nubank, entendeu? Aí eles vão ver o extrato da movimentação dentro do banco, na Nubank. Eu acho que isso aí conta pro teu CPF geral, tipo Serasa. Tu puxar no Serasa puxa pro teu CPF, aí não aumenta o score.